Olá a todos e bem-vindos à Web Talk do ECO, denominada O Futebol Profissional Visto do Avesso. Nesta talk vamos falar de futebol sob o ponto de vista de várias áreas, nomeadamente a área do marketing e a área da saúde, e para isso tenho comigo Carlos Brito, professor da Faculdade de Economia do Porto, Miguel Gouveia, CEO da True Clinic, e Jerry Silva, advogado e juiz-árbitro do Tribunal Arbitral do Desporto. Jerry, vou mesmo começar por si. E a primeira pergunta que lhe quero fazer é se enquadra o futebol verdadeiramente como uma indústria. Muito bom dia. Antes de mais, obrigado pelo convite. Votos de uma boa web talk para todos. Indiscutivelmente, o futebol não pode ser perspectivado senão como uma indústria, uma verdadeira indústria e uma indústria de dimensão considerável. Se nós quisermos olhar de uma forma muito rápida e muito sumária para meia dúzia de exemplos que hoje em dia são presente, inclusivamente das notícias, não podemos chegar a uma conclusão diferente, independentemente daquilo que possa ser o conceito de indústria e o seu enquadramento económico ou financeiro. Nós tivemos e temos a notícia, só a título de exemplo, como eu disse, do valor que está em causa, por exemplo, para o Sr. Abramovich vender o Chelsea. Estamos a falar de a módica quantia 3,800 mil milhões de euros. E, portanto, só por aí nós podíamos ter uma pequena amostra daquilo que é o futebol e do que é a indústria do futebol. Se quisermos olhar para valores de transferências que o futebol envolveu na época 21-22, 20-21 ou 19-20, estamos a falar respectivamente 3 mil milhões de euros, 3,2 mil milhões de euros e 5,5 mil milhões de euros. Se quisermos olhar para a contribuição que o futebol português teve para o produto interno bruto, vemos que em 19-20 foram 494 milhões de euros, em 20-21 549 milhões de euros e em 19-20 só a título de impostos o futebol gerou uma receita tributária que rondou os 142 mil milhões de euros. Se quisermos ver a indústria numa perspectiva menos positiva e olharmos para os passivos acumulados das sociedades anónimas desportivas ou das SEDUCs que participam nos campeonatos profissionais portugueses, vemos que 16-17 1,203 milhões de euros, 17-18 1,283 milhões de euros, 18-19 1,284 milhões de euros e por aí fora. Depois, se quisermos dar aqui ou apimentar ainda mais aqui a questão da indústria e olharmos para aquilo que são os direitos televisivos e a contratualização que foi gerada em relação a cada um dos três grandes, vemos que em 16-17 Futebol Clube Porto SAD, Sport Lisboa Benfica SAD e Sporting Clube Portugal Futebol SAD celebraram os contratos relativamente à alienação dos seus direitos televisivos e estamos a falar respectivamente de 400 milhões de euros, Sport Lisboa Benfica, Futebol Clube Porto 457,5, Sporting 446 e depois sinónimo da repartição equitativa e do desejo férreo que os dirigentes portugueses têm no equilíbrio de todos os participantes, o Sporting Clube de Braga aparece em quarto lugar com 100 milhões de euros. Portanto, não quero massacrar com números, até porque temos aqui outros experts na matéria, nomeadamente ao nível da economia, como é o caso do Sr. Professor Carlos Brito, mas estes foram meia dúzia de exemplos que eu recolhi, que ontem tive a oportunidade de estar a preparar esta intervenção, no sentido de evidenciar de forma muito clara e inequívoca, eu diria que indiscutível, que o futebol é claramente uma indústria de milhões e que só pode ser tratada como tal e só pode ser depois, num momento posterior, e creio que também vamos abordar essa questão mais adiante nesta web talk, só pode de facto ser uma indústria altamente profissionalizada. Carlos, faço-lhe também a mesma pergunta. Vê o futebol como uma indústria ou não? Muito bom dia a todos. Também agradeço o convite para estar aqui nesta Web Talk. Cumprimento os membros deste painel, a Helena, obviamente. Uma saudação especial ao Miguel Gouveia da True Clinic. A resposta é, obviamente, sim. Nós utilizamos a palavra indústria, é uma tradução um pouco literal do inglês, porque quando se fala em indústria não estamos propriamente a falar numa atividade industrial, como é geralmente utilizada em Portugal, mas significa um setor de atividade. Obviamente que sim, o Jerry Silva apresentou-nos um conjunto de números que
mostram claramente que se trata de uma indústria, de uma grande indústria, mas, para além da indústria do futebol, há outra indústria também ligada ao futebol, que é a indústria do espetáculo, a indústria do entertainment. Isto é particularmente óbvio no futebol de alta competição. E aí eu devo dizer o seguinte: os nossos clubes estão muito, muito atrasados. Porque uma coisa é eu gerir a componente do futebol. Uma coisa é eu gerir o plantel, é eu gerir, digamos, as transferências de jogadores, é eu fazer com que tenha o máximo resultado em campo. Outra coisa é eu fazer com que o futebol proporcione experiências únicas e memoráveis que transcendem claramente aquilo que se passa no relvado, de forma a valorizar a marca do clube, que é um ativo brutal. Provavelmente nos grandes clubes a marca vale muito mais do que o plantel. E aí eu posso dizer que, em geral, os clubes portugueses estão muito atrasados, porque ainda são geridos muito apenas na primeira componente, na componente estrita do futebol, quando também devem ter uma fortíssima atenção, devem dar uma fortíssima atenção à segunda componente, que é a componente do entertainment. Na componente do futebol, já agora, deixo também aqui uma pequena provocação, porque de estudos que eu tenho feito, eu não sei, isso depois podemos tratar mais tarde, se não estamos a caminho de uma crise do subprime do futebol. Mas isso é algo que eu deixo para refletirmos, porque os números hoje são de tal forma astronómicos que eu duvido até que ponto é que isto é sustentável. Mas para já ficaria por aqui e, resumindo, sim, é uma indústria, só com uma particularidade: são duas indústrias numa só, a indústria do futebol em si e a indústria do espetáculo, que é fundamental na alta competição. E Miguel, concorda com estes pontos de vista apresentados pelo Jerry e pelo Carlos? Também vê o futebol como uma indústria? Bom dia. Antes de mais, cumprimentar a Helena, cumprimentar o professor Carlos Brito, cumprimentar o Dr. Jerry Silva. Muito grato por estar aqui nesta Web Talk. Claramente, o futebol é uma indústria, isso acho que ninguém tem dúvidas. É uma indústria universal que gera milhões, centenas de milhões de euros, que é transversa a todo o mundo, e das poucas indústrias que é transversa a todo o mundo. E no caso português, uma indústria interessante, porque infelizmente as nossas transações com o exterior, infelizmente nem sempre são positivas, e a indústria de futebol gera, por exemplo, uma balança de capitais positiva, o que é excelente para o nosso país. O Dr. Jerry já falou praticamente de tudo, dos grandes números, que é uma evidência. O professor Carlos Brito falou de outra indústria. Eu vou lembrar aqui, o futebol basicamente já há relatos de um desporto, na altura não como desporto, mas de um jogo 3 séculos antes de Cristo na China, que era basicamente um complemento à formação de soldados, uma coisa engraçada. Depois há relatos no Japão, também ainda antes de Cristo, mas mais recentemente temos século XV e XVI, basicamente Inglaterra e Itália, em que o futebol era basicamente jogado como uma atividade lúdica e basicamente pelas classes mais favorecidas, nomeadamente burguesia e nobreza. Mas depois, em 1863, na Inglaterra, quando é criada a Football Association, começa a formatar esta indústria, a criar regras e organização. Portanto, tem toda a característica de uma indústria. Tem uma organização, tem um sistema, tem um mercado aliciente, tem objetivos completamente definidos, tem diferentes stakeholders. Portanto, estamos a falar de uma indústria com uma grande proeminência. O professor Carlos Brito disse bem, esta indústria ainda se engloba noutra mais abrangente, que é a indústria eventualmente do espetáculo. Mas relembro que Michael Porter, já quando esteve em Portugal, há cerca de 2 décadas, tinha falado
que o cluster do futebol seria, que eu concordo inteiramente, seria uma aposta que Portugal devia ter. Concordo inteiramente com ele, porque nós temos uma excelente, pensando em indústria, de uma forma mais estrita, temos uma matéria-prima excepcional, a mão de obra, entre aspas, o jovem português é um jovem quase predestinado para o futebol, como é o brasileiro e o holandês, portanto temos uma matéria-prima de exceção, e é uma aposta que temos de ter, é realmente a indústria do futebol. E nós temos que ver que nos últimos 10 anos, a indústria do futebol português foi sempre superavitária a nível de transferência de direitos esportivos para o exterior, sobre jogadores, e das maiores do mundo, se não a maior do mundo. Foi realmente, até penso, a maior do mundo ali a disputar com o Brasil, mas foi a que teve mais resultados mais positivos a nível mundial. Portanto, claramente é uma indústria que envolve, e eu até, depois, se calhar íamos falar isso mais tarde, que envolve e está associada a outras grandes indústrias, porque o futebol, como disse o professor Carlos Brito, não é apenas o jogo, é algo muito mais. Estamos a falar dos mídias, estamos a falar da construção, estamos a falar de uma série de coisas. Aliás, veja-se o que é que envolveu agora o Mundial, o que é que está a envolver o Mundial de Qatar a nível de obras, por exemplo. Portanto, estamos a falar de uma indústria com um potencial e uma dimensão brutal. Jerry, e olhando para o futebol como indústria, pergunto-lhe então em que estado é que se encontra esta indústria do futebol português, nomeadamente em comparação com a de outros países europeus. Já aqui podemos ver a opinião do Carlos sobre isto, mais voltada para o lado do entretenimento, mas agora pergunto a indústria como um todo, fazendo esta comparação. O senhor professor Carlos Brito deixou uma provocação que, mais que provocação, deve merecer uma profunda reflexão e, salvo o pleonasmo, com reflexo também na questão que acaba de colocar. Quando refere que tem algumas dúvidas se não estaremos a caminhar para um subprime no futebol, considerando não só os valores que se envolvem em termos de macro e microeconómicos, mas essencialmente em termos de passivo, e por aí, por essa perspectiva, eu diria que as reservas do Sr. Professor são mais do que justificadas, e creio eu até que não deveriam ou poderiam resvalar para a inexistência de grandes dúvidas sobre essa matéria. Diria eu que nos falta é só temporizar o quando desse subprime, ou quando é que ele vai de facto efetivar-se e, entre aspas, rebentar, ou de que forma é que se poderá de alguma forma atenuar, mas parece-me que ele será irreversível. Mas concretizando a questão que me coloca, eu diria que podemos analisar numa dupla perspectiva, a perspectiva da vertente económica e da vertente desportiva. Na vertente desportiva, nós aparentemente não estamos tão distantes do comboio da frente, das Big Five. Porquê? Porque, olhando para o ranking dos clubes, aparecemos em sexto lugar. Os nossos clubes não estão assim tão distantes dos primeiros do ponto de vista desportivo, mas depois, quando olhamos para tudo aquilo que é a parte económica dessa indústria, eu diria que a decalagem é enorme e, de uma forma muito racional e objetiva, eu diria que é até assustadora, e que nós todos, aqueles agentes que possam ter o mínimo de interesse por estas matérias e por esta indústria do futebol, não nos devemos deixar inebriar por resultados de excelência do ponto de vista desportivo que temos tido, que de facto eu diria que se associam efetivamente à grande qualidade que nós temos, uma qualidade inata, mas que esconde de facto problemas estruturais e infraestruturais de grande dimensão e que não têm tido nos últimos anos grande evolução. Nós, se quisermos, e deixem-me voltar um bocadinho mais aos números, porque são de facto dados objetivos e que nos permitem fazer com uma referência muito, muito clara e inequívoca, diria eu, esta decalagem. Nós temos nesta matéria dos direitos televisivos, veja-se que só em 2017 é que avançaremos para a centralização dos direitos televisivos. Em Inglaterra, há largos anos que existe esse mecanismo, e só a título de exemplo,
em 2019, o último classificado da Premier League, que inclusive desceu de divisão, o Huddersfield, teve distribuído em termos de direitos televisivos a módica quantia de 109 milhões de euros. Bem, em 2016, e num contrato de 10 anos, o Sporting Clube de Braga, quarto, quinto clube do panorama português, ou pelo menos fará, eu diria que integrará o leque dos quartos maiores clubes de Portugal, teve 100 milhões de euros para 10 anos. Portanto, este é um pequeno exemplo da dimensão e da distância que nós efetivamente temos do ponto de vista económico ou financeiro, e como nós não podemos renegar, é de facto a vertente económica ou financeira que há de ou não depois permitir também contribuir para uma melhoria competitiva, e há de ser a elevação da fasquia competitiva que há de permitir ou não essa aproximação. Os direitos televisivos da Premier League para 22-25 estão a ser negociados na casa dos 11,600 milhões de euros, 11.600 milhões de euros. Bem, por aqui, se nós somarmos aquilo que foram os contratos televisivos dos 3 maiores clubes, para 10 anos, correspondem praticamente a 1/10. Portanto, há aqui uma diferença extraordinária. Se quisermos olhar para números de merchandising, nós podemos olhar para o merchandising de um Bayern de Munique, um Barcelona, ou um Real Madrid, ou eventualmente até e necessariamente um Manchester United, não sei se já o tinha referido, e provavelmente encontramos números ao nível do merchandising que superam qualquer um destes clubes. Só o merchandising é superior ao orçamento somado dos nossos 3 maiores clubes. Portanto, estes são dados que não deixam margem para subjetividade, ou seja, quando nós olhamos para um clube desportivo, para uma equipa desportiva, nós podemos, os 4 que estamos aqui, dizer jogou bem, jogou mal, e é uma avaliação altamente subjetiva. Os dados que estão aqui são dados absolutamente objetivos, concretos, não deixam nenhuma margem para discussão, ou seja, no sentido de dizer, se ali eu tenho 109 milhões de euros, sou o último classificado e deixo divisão numa só época, e o outro clube, que até é um clube que lutará, ou que está, inclusive nas competições europeias, em 10 anos, recebe menos do que aquilo que o último classificado da Premier League recebeu num ano em que inclusivamente desceu de divisão, nós por aqui percebemos que a decalagem é considerável e, como eu disse, apesar de aparecermos no ranking da UEFA, os clubes desportivos, os clubes nacionais, como 6º classificado, creio que não nos devemos, sublinhando, não nos devemos deixar inebriar nem por este patamar, o 6º classificado ao nível do ranking, nem por outros títulos que, no fundo, satisfazem o nosso ego, mas que não nos deviam deixar desviar ou permitir desviar daquilo que é o foco essencial, que são questões estruturais e infraestruturais que possam permitir diminuir esta decalagem com, nomeadamente, as 5 maiores ligas do espaço europeu. Carlos, há pouco pudemos ouvir uma introdução da sua parte a este tema, mas agora gostava de perceber qual a sua perspectiva quanto ao estado do futebol português comparativamente ao estado do futebol europeu, desta vez de forma mais aprofundada. Muito bem, eu pego exatamente nas palavras do Jerry Silva, porque estou perfeitamente alinhado com aquilo que ele referiu. Se olharmos para o futebol, para a indústria do futebol, na sua vertente esportiva, de facto, Portugal até faz bem. O ranking da FIFA é exatamente esse, 6º lugar. Às vezes variamos, vamos ao 7º, ao 8º, ao 5º, mas estamos, enfim, entre os melhores dos melhores. A seleção nacional, e fruto muito de um excelente trabalho da Federação Portuguesa de Futebol, é uma seleção muito respeitada, com excelentes resultados. Temos jogadores de topo digamos, espalhados pelo mundo, temos treinadores de topo espalhados pelo mundo, e portanto eu diria que a vertente esportiva do futebol português só nos pode encher de orgulho. Mas depois temos a outra vertente, a vertente do tal espetáculo, da indústria do entertainment. E aí, tal como aliás o Jerry acabou de assinalar, estamos muito, muito aquém daquilo que seria desejável.
Porque a indústria, o futebol enquanto espetáculo, e volto a dizer, o futebol de alta competição é cada vez mais, ou tem cada vez mais esta componente de espetáculo. O futebol de espetáculo tem um objetivo, que é valorizar a marca do clube. E a marca do clube vale tanto mais, não apenas pelos resultados em campo, mas também por outras coisas. E sobre isso, se nós estamos em 6º a nível mundial, no ranking da FIFA, se olharmos para o valor das marcas dos clubes portugueses, não encontramos uma única nas 50 primeiras marcas com maior valor a nível mundial de clubes de futebol. O que demonstra claramente isto. A vertente esportiva é muito melhor do que a vertente da gestão. E quando eu falo em valorizar a marca, e de facto marcas como Real Madrid, Manchester United, Barcelona, Chelsea, bem, o Chelsea agora está a ter um problema, e é muito interessante, aliás, vermos o problema do Chelsea, por causa da questão do conflito entre a Rússia e a Ucrânia e o problema do Abramovich. Mas estamos a falar de marcas extremamente valorizadas, a questão é como é que eu valorizo uma marca de um clube? Bom, em primeiro lugar, obviamente, pelos resultados em campo. Ninguém nega isso. Mas a questão é fazer com que a marca não dependa exclusivamente do resultado em campo. Fazer com que a marca de um clube não dependa do clube passar aos oitavos de final. Porque se não passa é uma tragédia e há que vender jogadores. Isso é que é dramático. Isso é que é dramático e demonstra a fragilidade da indústria do futebol português. Porque há muito mais receitas para além das receitas de bilheteira, para além das receitas com as transmissões televisivas, e isso os nossos clubes de topo dependem imenso de participarem na Champions ou não, ou irem à Liga Europa, que já é uma coisa de segunda, ou não irem a nada, que claramente nos afasta digamos, do topo europeu. E isso não pode ser. Eu não posso gerir um clube em que, pelo facto de não passar aos oitavos de final, já é um drama e eu tenho que vender jogadores. Alguma coisa está mal. Porque há outras fontes de receita. Para além da receita da bilheteira, dos passos, dos direitos de transmissão, há toda a parte dos conteúdos digitais, há toda a parte do merchandising, muito bem aqui colocado, há toda a parte do licenciamento da marca, há toda a parte dos patrocínios e dos direitos de imagem, incluindo os próprios jogadores, mas não só. Aquilo que eu tenho de fazer é gerir a marca clube. E infelizmente eu diria que em Portugal, provavelmente, nenhum clube gere a sua marca como deve ser, como hoje os maiores e os melhores gerem. E aí não vale a pena dizer que Portugal é um país pequeno. Porque a força de uma marca não depende do mercado interno. O valor da marca Manchester não depende do mercado inglês. Depende do mercado mundial. Basta dizer, o Manchester United tem 300 milhões de fãs na China. Quantos fãs é que nós temos na China nos nossos clubes? Quantos fãs temos na Malásia? Quantos fãs temos na Coreia? Quantos fãs temos no Japão? Isto só para falar em mercados do Extremo Oriente, que são provavelmente os melhores mercados em termos de expansão de fãs, é que os nossos clubes aí têm. Estou a falar em países com uma afinidade cultural grande a Portugal. Faz-se muito pouco. Isto para já não falar em mercados da América Latina, como Colômbia, como o México, que os nossos clubes, onde os nossos clubes têm jogadores e que tiram muito pouco partido disso. E, portanto, o argumento de que somos um país pequeno e que ser pequeno é uma espécie de um peso que levamos às costas e que não nos permite ser grandes é completamente errado. Porque o verdadeiro mercado dos grandes clubes de futebol não está no mercado interno inglês, não está no mercado interno espanhol, nem no alemão, nem no francês, está pura e simplesmente num mundo de quase 8 mil milhões de pessoas. É para isso que temos que pensar, nomeadamente em termos de internacionalização da marca dos clubes portugueses. E Miguel, pergunto-lhe também qual a sua opinião sobre este tema. Também considera que a gestão do futebol português está menos evoluída do que a do futebol europeu?
Ora bem, Helena, eu fico sempre aqui numa posição mais difícil, porque, entretanto, os meus queridos colegas de painel já tocaram nos pontos essenciais, mas eu aproveito só para acrescentar aqui alguns pontos, estando inteiramente de acordo com eles. A vertente competitiva, nós na vertente competitiva estamos bastante acima da vertente da gestão e da economia, sem dúvida nenhuma. Se bem que eu acho que nos últimos anos, mesmo na vertente competitiva, temos vindo a perder fulgor. Veja-se neste momento a dificuldade dos nossos clubes em chegarem sequer aos quartos de final da Liga dos Campeões. Porque uma coisa acaba por arrastar a outra inevitavelmente, ou seja, a nossa perda de competitividade a nível económico vai trazer perda de competitividade a nível desportivo. Nós realmente temos no 11 base, no melhor 11 ano passado da Premier League, temos 4 jogadores portugueses. 4 jogadores portugueses formados em Portugal. Felizmente, essa tem sido a nossa salvação, porque temos realmente, como eu disse, uma matéria-prima excepcional e mesmo passa a imagem uma indústria transformadora bastante interessante. Ou seja, os clubes até fazem bem uma parte desse trabalho. A nível de gestão e a nível organizativo, nós temos realmente, para mim, 2 ligas que estão muito acima das outras. Uma mais notória a nível de capacidade competitiva, que é a inglesa, e a outra a alemã. O modelo organizativo é fabuloso também da Liga Alemã, muito à frente do que se passa no resto da Europa, tirando talvez o inglês, que tem um mercado excepcional, como disse o professor Carlos Brito. Mas eu só queria aqui também alertar para uma coisa. Sendo o futebol o desporto rei a nível mundial, aliás, há números que indicam que no último Mundial quase metade do planeta em algum momento acompanhou o Mundial, 4 mil milhões de pessoas, que é uma coisa realmente astronómica. A verdade é que nós, na indústria do espetáculo, se compararmos uma final do Campeonato do Mundo com um jogo final, a final da NFL, futebol americano, vimos a diferença de espetáculo. E estamos a falar que o futebol americano é basicamente é uma liga americana, apenas e só, e outro estamos a falar de Campeonato do Mundo. Esta, mais na vertente de espetáculo, como disse o professor Carlos Brito e bem, nós ainda, mesmo no futebol, em Portugal então muito mais, mas no futebol ainda temos que evoluir muito na questão de espetáculo. Em relação a Portugal, o problema de gestão, que é a minha área, realmente o problema de gestão é um problema quase transversal na nossa economia e que faz muito refletir na questão do futebol também. E nós acho que ainda temos aqui um pequeno pormenor que eu queria acrescentar. Nós temos aqui a indústria do futebol em Portugal sofre aqui de outra questão. Ela é deficitária, por norma, como todos aqui sabemos, e ao longo dos últimos anos tem recorrido a subterfúgios para se equilibrar. Foram a criação das SADs. Eu lembro perfeitamente em 1995, eu estive envolvido diretamente na criação das primeiras SADs, mas foram uma lufada, uma injeção de dinheiro nos clubes ou nas sociedades esportivas. Depois tivemos a questão do totonegócio e depois tivemos a questão dos direitos televisivos. Ou seja, mas é preciso pensar futebol como indústria. Deixar das guerrilhas internas e pensar no futebol ainda mais. É evidente que o futebol tem evoluído bastante nos últimos anos, felizmente, mas tem que evoluir ainda muito mais, do meu ponto de vista. Temos que pensar mais em indústria e temos que arranjar uma métrica que permita a sustentabilidade continuada do futebol português e não pontualmente. Concordo, temos que olhar para o mercado exterior, concordo, temos que olhar para Portugal como os clubes, as sociedades esportivas têm que olhar para o futebol como indústria, com toda a sua abrangência e realmente saberem se promover. Uma vez que, como eu disse, para mim já temos uma matéria-prima de exceção. E se calhar a solução para tornar-nos, um dos pontos de tornar a nossa indústria mais competitiva será aí, mas poderemos ver isso mais adiante. Miguel, mas continuando aqui consigo, pergunto-lhe então, tendo em conta tudo aquilo que me estão a transmitir e este atraso que se verifica no futebol português em determinada área, pergunto-lhe então qual é que é o principal problema do futebol português? Pois, eu já no fim da resposta anterior fui abrindo algumas portas, algumas pistas. Primeiro, temos que pensar nisto exatamente como indústria. O futebol português tem que pensar no futebol como indústria. Eu até iria um bocadinho mais longe. Uma das primeiras coisas é assim, nós temos um cluster de saúde, portanto,
e aí já está a ligar muito na minha área, temos um cluster de saúde em Portugal e muito bem feito, foi criado na perspectiva de promover uma indústria em Portugal, que é a indústria da saúde, não só internamente, mas externamente. Porque não o cluster de futebol? Porque o cluster de futebol não é só as sociedades esportivas, os clubes, a federação, a liga, é algo bastante mais. É todos os stakeholders que têm interesse no futebol. Estamos a falar de mídia, estamos a falar da área da construção, estamos a falar da área dos transportes, estamos a falar da área da restauração. Enfim, há uma série de entidades que têm interesse no futebol e na promoção do futebol. Segunda questão, como o professor Carlos Brito falou, e bem, a primeira questão para mim é pensar futebol como um todo. Todos pensarem coletivo no mesmo objetivo. Isso primeiro é o primeiro ponto, não tenho dúvidas nenhuma. Segundo ponto, o professor Carlos Brito referiu muito bem, é futebol como algo para além da bola do jogo do 11 contra 11. Temos que vender espetáculo. Temos que ter essa capacidade de vender espetáculo e a capacidade de externalizar essa venda de espetáculo. Completamente de acordo. E um terceiro ponto que eu continuo a achar que é onde nós temos que nos agarrar é os clubes têm que se equilibrar com a venda de direitos esportivos ao exterior. Isto tem que passar a ser uma métrica regular. Temos que olhar e dizer assim, nós temos uma excelente matéria-prima, nós temos que sistematizar a forma de transformação desta matéria-prima em atletas de alto rendimento para este tipo de receita, que é uma receita extraordinária, passar a ser ainda mais recorrente. Nós temos que direcionar a nossa indústria, realmente, do meu ponto de vista, portanto, eu falei aqui 3 pilares. Pensar em indústria coletiva, algo abrangente, vender espetáculo, quer para Portugal, quer para o exterior, e um terceiro ponto é, temos uma excelente matéria-prima, vamos conseguir transformar esta matéria-prima, que já conseguimos, felizmente, em muitos casos, em jogadores de excelência, como temos o caso, temos vários casos, como eu disse, no melhor 11 do ano passado da Premier League, estão 4 jogadores portugueses formados em Portugal, que é excelente. Portanto, temos que fazer isto de uma forma mais metódica. Pensar nisto, e os clubes todos, as sociedades esportivas pensarem nisto, e clubes, de uma forma sistematizada, para que isto seja de facto um cluster, como disse o Michael Porter, em que dá rentabilidade ao país e realmente à indústria de futebol, do meu ponto de vista. E no seu ponto de vista, Jerry, o que é que ainda é um problema nesta indústria? Problemas não faltam, o que faltam são soluções, mas deixe-me, estamos aqui a conversar e também para partilhar algumas ideias que possam ter esse contributo. Só fazer aqui uma ponte de reflexão entre aquilo que o Sr. Professor Carlos Brito disse e o Dr. Miguel Gouveia também aditou, para 3 notas de reflexão muito profundas. Naming rights, franchising da marca ou internacionalização da marca. Não é ser negativista, não é ser pessimista, não é ver só o dia com nuvens, mas provavelmente para que possamos ver o sol. Relativamente a estes 3 aspectos, eu pergunto o que é que nós temos de forma palpável por parte dos nossos clubes e das nossas instituições em relação a estas matérias, que são matérias que, quando nós queremos olhar para clubes de dimensão europeia ou mundial com outra capacidade e com outro estofo e depois com outras condições para atacar do ponto de vista competitivo aquilo que é o jogo, talvez não fosse má ideia perder um bocadinho de tempo sobre estas matérias, e dei aqui só 3 exemplos, como eu disse, no seguimento do que os 2 anteriores membros ou elementos que compõem o painel tocaram. Relativamente à questão que me coloca em concreto, qual é o principal problema do futebol, eu diria que nós nunca nos podemos esquecer que o homem é um animal social. E, sendo o homem um animal social, desculpem o que eu vou dizer, eu creio que o grande e principal problema do futebol é efetivamente o homem. O homem que depois reporta isto para, na minha perspectiva, desagradável, antipática, mas é o que é aquilo que eu penso e, portanto, não poderia ter aqui uma postura diferente e dizer algo diferente daquilo que eu penso. Nós vivemos, claro e inequivocamente, um déficit de liderança desportiva, déficit de liderança empresarial, associado a um déficit de profissionalização daquilo que é o futebol enquanto indústria e sociedade, ou numa perspectiva societária visando o lucro. Clara e inequivocamente isto.
independentemente de haver evolução, independentemente de haver, naturalmente, exemplos positivos, mas genericamente, do ponto de vista global, creio que estamos e vivemos um déficit de liderança desportiva, liderança empresarial, com déficit na profissionalização daquilo que é o futebol e que depois tem reflexo em problemas que são absolutamente fundamentais, que são a independência das instituições, a autonomia não só legal, mas efetiva dos órgãos e dos órgãos que são decisores e que têm reflexo do ponto de vista competitivo, na regulamentação e na legislação que há de permitir não só que as instituições funcionem, mas que estas sociedades anónimas, estas sociedades, estas verdadeiras empresas, possam ter depois um outro caminho para desenvolver aquilo que é este negócio. E se nós, uma vez mais, voltando aos exemplos práticos, se nós quisermos, e admito que possa ter sido desconfortável ou incómodo aquilo que eu referi e que provoca até reações adversas. Mas quando nós olhamos para uma competição profissional que tem 342 espectadores num jogo da Primeira Liga, quando olhamos para clubes profissionais ou sociedades anónimas que não têm o seu próprio recinto desportivo como propriedade para desenvolver a sua atividade desportiva, quando olhamos para uma competição desportiva em que há participantes cujos requisitos são, como aqui já foi referido, sucessivamente torneados com recurso a procedimentos extrajudiciais, a PERs, aquilo que são os PERs, com situações de manifesta insolvência, que têm um reflexo na concorrência desleal. E, sobretudo, quando vivemos uma organização profissional em que os critérios de ética, transparência e necessariamente compliance ao nível daquilo que vamos aguar em termos de governance, nós, naturalmente, que dessa forma, se quisermos atacar o problema, começamos a perceber de forma inequívoca o porquê e onde estão os problemas do futebol. Carlos, mas além dos problemas já mencionados pelo Jerry e pelo Miguel, não sei se tem mais algum a acrescentar, ou se concorda com estas opiniões, gostava também de ouvi-lo. Sim, subscrevo totalmente as opiniões dos meus colegas deste painel. Vou aproveitar para contar aqui duas histórias só para depois rematar com uma pequena conclusão. Aqui há 5, 6 anos eu integrei uma comitiva de universidades de língua portuguesa que visitámos a China a convite do governo chinês. Havia 3 universidades portuguesas, uma das quais a Universidade do Porto, que eu representava, algumas universidades brasileiras, angolanas e moçambicanas. E, portanto, o objetivo foi ali um bocadinho aquilo que se chama uma certa diplomacia educacional feita pelos chineses. Eles quiseram nos conhecer melhor, porque também, obviamente, também queriam, isto integra-se dentro daquela estratégia de expansão da China para o Ocidente. E a dada altura, e portanto, visitámos várias instituições governamentais, universidades, etc. E a dada altura, da parte das delegações chinesas, manifestaram o interesse em estabelecer uma parceria ao nível do ensino e da investigação na área do futebol. E aí, quando enfim, nós ouvimos isso, claro que os meus colegas brasileiros, sem desprestígio para algum brasileiro depois nos possa estar a ouvir, puseram-se, enfim, em bicos de pés e Brasil, enfim, nós somos uma referência. Mas notou-se que os chineses tinham feito o trabalho de casa e eles, de uma forma muito polida, que é o típico deles, disseram, bem, nós não queríamos tanto isso, porque nós queremos concretamente a Universidade do Porto, porque já sabemos que tem métodos e protocolos de treino e de recuperação de atletas e etc. extremamente sofisticados. E isto é mais uma acha para mostrar o quão evoluídos nós estamos a muitos níveis, incluindo ao nível daquilo que de melhor se faz em termos de ensino, ensino e investigação em faculdades de Porto. Segunda história. Também há uns anos atrás eu estive 15 dias, 3 semanas em Cleveland, nos Estados Unidos. Também integrado numa comitiva, neste caso era até de vários países, que não de língua portuguesa. Até penso que de língua portuguesa eu era o único que lá estava. E tive a oportunidade, a convite da universidade onde estive, de ir ver um jogo da NBA. Vi o clube local, que era os Cavaliers, tive a oportunidade de ver jogar o LeBron James,
E aquilo foi um espetáculo. Eu cheguei lá uma hora antes, trouxe merchandising que nunca mais acaba, e eu nem sequer conhecia os Cavalier, mas ainda tenho aqui na minha sala merchandising que nunca mais acaba, porque só isso já era um espetáculo. Assistia ao jogo com aqueles intervalos, com aquelas coisas todas, e depois do jogo continuou o espetáculo. Curiosamente, os Cavalier perderam. E eu no dia seguinte falei com a pessoa que organizou a ida e que nos convidou, e disse, que pena eles terem perdido. Não há problema nenhum. Isto há 80 jogos, no fundo estamos a falar de 8 mil pontos por ano, perder um jogo a mais ou menos, não interessa, o que interessa é que nos divertimos imenso. E entretanto regresso a Portugal e passado 2 ou 3 dias fui ver um jogo ao clube do qual sou grande adepto, e ao intervalo aquilo estava 0-0. Pronto, estava assim um jogo um bocado para o xoxo. E eu no intervalo vim cá fora, àquela zona do bar, etc. E estava tudo de mãos nos bolsos. E eu pensei, às tantas eu não estou a ver um jogo de futebol, eu devo estar no enterro. E isto reflete bem a diferença entre uma coisa e outra. É que aqui é tudo muito soturno. O futebol em si já é bem mais soturno, não é? Mas cá em Portugal ainda mais soturno é. E isto tem que mudar. Porque assim ninguém pode ficar fazer um drama só porque estamos 0-0. Porque se naquele intervalo houvesse ali um espetáculo enorme, as pessoas estavam a gozar imenso. A verdade é que não há nada para ver durante um intervalo, a não ser as pessoas colarem-se aos ecrãs a ver as jogadas, a repetição das jogadas e a dizer se aquilo foi penalti ou se não foi, se foi rasteiro ou se não foi. É muito pouco. Isso é muito pouco. É que assim não vamos longe. E, portanto, o grande desafio é exatamente esse. É mudar. E esse é que é o atraso. É que estamos atrasados no modelo de gestão e no modelo de negócio. Só vou dar um último exemplo, que, aliás, é um desafio que não é só para Portugal, que é um estádio. Falamos aqui num estádio. Um estádio representa um ativo enorme para os clubes de futebol. E, em muitos casos, é um ativo que trabalha durante 1h30 de 15 em 15 dias. Se eu falar a um empresário, dizer, meu amigo, você vai criar aqui uma fábrica, mas atenção, a fábrica só trabalha 1h30 de 15 em 15 dias, ele diz que eu sou louco. Eu não estou a dizer que um Estado tem que trabalhar 24 horas por dia, mas é um ativo que, em geral, está altamente subaproveitado. A muitos níveis. Até às próprias visitas ao estádio. Eu não vou contar a visita que fiz ao Camp Nou em Barcelona. Mas se a comparar às visitas aos estádios que eu faço cá em Portugal, é como a água do vinho. Até tufos de relva de um pretenso jogo de final qualquer, eles vendem por uma pequena fortuna. É como a água do vinho. O grande atraso é um atraso no modelo de gestão. Miguel, e falando agora de soluções, pergunto-lhe o que é necessário fazer para tornar esta indústria mais competitiva? Pois, o professor Carlos Brito falou há bocadinho, falou ainda agora da situação que é realmente, isto é um problema de modelo de gestão, mais de modelo de gestão, de competência também de gestão. Mas atenção, isto é uma questão também transversal ao país. Nós estamos aqui a falar de futebol, da indústria de futebol, que é aquilo que nos interessa, mas como nós sabemos, mesmo a nível de economia, quer de micro, quer de macroeconomia, nós temos muito a crescer na área da gestão. Falta muita competência de gestão, e eu não querendo, porque não defendo isso, que quem tem que gerir é um gestor, nada disso. Competência de gestão pode ter qualquer pessoa. Temos excelentes exemplos em Portugal. Um nome que é uma referência, o engenheiro Belmiro de Azevedo é engenheiro e tinha excelentes competências de gestão, mas essas competências de gestão rareiam em Portugal, infelizmente. E, portanto, no futebol isso também se reflete. E a seguir temos a questão do próprio modelo e da própria estrutura do modelo organizativo, que eu acho que em Portugal tem que evoluir bastante. As soluções, eu continuo a dizer que a primeira solução para melhorar este modelo é pensar no futebol enquanto indústria.
Ou seja, todos os players têm que perceber que têm que evoluir positivamente em conjunto. Que eu acho que isso ainda não está interiorizado. Há muita guerrilha, entre aspas, no futebol português. Uma coisa que é comum por exemplo, vermos grandes clubes, quer em Itália, quer em Inglaterra, quer em Espanha, a trocarem jogadores, a emprestarem jogadores. Isso em Portugal é completamente impensável. Por exemplo, basicamente nos 3 grandes é quase impensável, nos ditos 3 grandes clubes portugueses. E, portanto, esta mentalidade também faz parte dessa evolução. Temos que pensar mais no futebol como indústria, profissionalizar esta indústria e depois arranjar, nós, partindo do pressuposto e partindo de uma desvantagem que neste momento temos, apesar de eu concordar inteiramente com o professor Carlos Brito, de que temos que olhar para o mercado exterior e não para o mercado interno, mas também é verdade que não posso esquecer, ou não fosse essa base da criação da comunidade do ATS por parte da Alemanha, é importante ter um mercado interno também significativo. Evidentemente que temos que ultrapassar isso e passar isso para outro nível, e o futebol português obrigatoriamente precisa disso, mas para atingirmos esse nível, concordo inteiramente com o professor Carlos Brito, temos que arranjar um modelo, não só um modelo de gestão, não só unificar esta indústria, mas inclusive encontrar uma métrica que nos permita ter receita para que isso aconteça. E eu entendo que a métrica mais simples que nós temos de arranjar receita, que não extraordinária, do ponto de vista pontual, de 3 em 3 anos ou de 4 em 4 anos, como são os direitos televisivos, ou o autonegócio, ou a criação das chaves, é realmente nós temos excelente matéria-prima. Vamos criar uma sistematização para transformar esta matéria-prima em um produto acabado de excelência, que já é. Nós, como eu disse, nós entre aspas, exportamos muitos atletas, mas temos de transformar isto em uma forma mais sistematizada. E esse, para mim, é o primeiro passo, juntamente com a questão de pensar futebol como indústria e todos olharem para isto como ter que haver a necessidade de um crescimento coletivo, para depois irmos àquilo que o Jerry Silva há bocado falou, que o Carlos Brito também falaram, que é olhar para como vamos promover também a marca as marcas a nível internacional, como vamos ganhar dimensão a nível internacional, mas primeiro, quanto a mim, temos que fazer o trabalho de casa. E só depois podemos fazer esse trabalho. É a minha opinião. Porque acho que enquanto este primeiro trabalho não estiver feito, não vamos conseguir o segundo trabalho, que é fundamental, que a Liga Inglesa já o conseguiu fazer há muito tempo, e que, olhando, eu continuo a dar um grande exemplo, e nós andamos um bocadinho a reboque, mesmo a Liga Inglesa a reboque disso, e o professor Carlos Brito falou da NBA, NFL, NHL, são excelentes exemplos de como se externaliza um modelo. Excelentes. Jerry, e na sua opinião, são estas ideias mencionadas pelo Miguel que têm de ser postas em prática para aumentar a competitividade desta indústria, ou ainda é preciso mais do que isso? Bem, eu dividiria a resposta em duas notas. Primeiro, que business é que nós queremos? Queremos um negócio de acordo com um modelo americanizado, de acordo com um modelo europeu conservador, ou com um misto, considerando as diferenças culturais e naturalmente com reflexo também ao nível da gestão. Podemos ou não podemos retirar do modelo americano aquilo que é adaptável, rapidamente adaptável para rentabilização ao modelo europeu, ou não? E a perspectiva como nós encaramos um negócio é seguramente o primeiro passo a dar. Segunda nota que deixaria aqui, não é com toda a certeza publicidade, mas em 2016 eu publiquei um livro, Futebol, Desafios e Rumos para Vencer, e no último capítulo eu lançava um conjunto de propostas, com modéstia naturalmente, mas lançava um conjunto de propostas que, na minha modesta perspectiva, podiam ter algum contributo para a evolução do futebol português. Eram propostas já assentes num conjunto de artigos que eu já tinha publicado muito antes de 2016, alguns deles que já têm mais de 10 anos, e eu deixaria aqui meia dúzia de notas
sobre esses desafios ou sobre esses caminhos que sugeri e que, infelizmente, ontem, quando também estava a preparar esta nossa Web Talk, tive a curiosidade de ir buscar esse último capítulo, fazer uma reflexão muito rápida sobre aquilo que na altura escrevi e propus e aquilo que hoje temos. Não vou naturalmente dizer qual foi a conclusão a que cheguei, porque lançando nesta segunda perspectiva estas ideias que deixei em 2015, 2016, depois cada um dos interessados tirará as conclusões que entender. Mas há de facto ainda hoje caminhos que, na minha perspectiva, são absolutamente essenciais para que depois este negócio possa ou não possa ter uma evolução e uma perspectiva completamente diferente. A primeira delas tem necessariamente a ver com a imagem que nós temos do negócio, das instituições e naturalmente os agentes que participam neste negócio e nesta indústria. E para isso nós temos que ter, num primeiro momento, uma estrutura regulamentar e legislativa adequada àquelas que são as exigências de um negócio profissional e de um negócio altamente industrializado como é o futebol. Depois, é necessário nós olharmos para este negócio com um conjunto de regras que evitem a todo custo a concorrência desleal. E essa concorrência desleal faz refletir não só do ponto de vista de um conjunto de atuações ou de omissões internas, mas também num terceiro aspecto que na altura eu colocava com grande ênfase. E que aspecto é esse? É o aspecto que está associado àquilo que é o regime fiscal que permite ou não permite que, do ponto de vista competitivo, os nossos clubes possam ou não possam aproximar-se daqueles que são os regimes fiscais de clubes europeus que têm regimes fiscais muito mais vantajosos. Nós, se quisermos dar aqui, mais uma vez, e porque os exemplos são os melhores sinais para nós termos um rumo e um caminho e uma perspectiva, vejam que, do ponto de vista fiscal, o Real Madrid, na primeira passagem do Sr. Florentino Pérez pelo Real Madrid, contratou, ao abrigo de um regime fiscal extraordinariamente competitivo, o Beckham. Aliás, esse regime fiscal ficou conhecido mundialmente como a Lei Beckham. Nós, só recentemente, através do programa Regressar, é que conseguimos criar aqui um mecanismo que permite que jogadores que tenham estado e que tenham participado em determinada época desportiva no campeonato português possam regressar a Portugal com uma carga fiscal diferente. E é evidente que esta diferença de carga fiscal tem reflexo no salário e, tendo reflexo no salário, limita a contratação de jogadores com outra valia, e essa outra valia, o que é que vai deixar em déficit? Vai deixar em déficit não só o nível competitivo da equipa, mas também o negócio. Porque se eu puder ir a um estádio de futebol para ver um craque, se eu puder ir a um estádio de futebol para ver um Ronaldo, se eu puder ir a um estádio de futebol para ver um Messi, obviamente que vai aumentar o meu merchandising, vai aumentar a minha receita de bilheteira, o meu negócio do direito televisivo é completamente diferente daquele que se eu tiver um jogador que vem do continente, e normalmente nisso nós somos excelentes a servir de plataforma, mas é diferente ir ver um Messi, um jogador feito a um Cristiano Ronaldo, do que ir procurar ou ver um jogador que vem do continente americano e que está a começar a trabalhar aqui para depois dar o salto. Portanto, regime fiscal. Também algo que finalmente a FIFA, pelos vistos, este ano irá implementar, a denominada Cleaning House, e tem a ver com questões de governance, de compliance e, naturalmente, transparência do negócio, dos playmakers e depois do próprio futebol em si, que é a Casa das Transferências, e associada à Casa das Transferências a tutela do direito económico, para nós percebermos, quando há uma transferência, quando há uma negociação de um direito económico, o que é este direito económico, como é que ele é valorizado, como é que ele é contabilizado, como é que ele é depois rastreado, para nós percebermos todos os intervenientes e percebermos depois também aquilo que é um problema tremendo do futebol português e que ninguém deita a mão, não é só do português, também é do mundial, e portanto se a FIFA, que é uma instituição supra-legal, entre aspas, e não mexe, ou procura agora mexer de uma forma muito, muito mitigada na questão das comissões e das transferências, para nós conseguirmos chegar a uma conclusão que é esta: como é que os clubes acumulam passivos, os passivos aumentam de uma forma astronómica, como dizia o Sr. Professor Carlos Brito, a caminho de um subprime, e do ponto de vista das comissões nós vemos enxurradas de comissões. Não me faz diferença nenhuma aquilo que cada um ganha. Eu se puder ganhar 1000, não quero ganhar 10. Agora quero ganhar 1000 de forma limpa e transparente, e não quero ganhar 1000 de uma forma que seja aquela que todos nós sabemos.
Depois, naturalmente, associado à governance e ao compliance, um código de ética que permita de forma absolutamente clara e transparente definir quais são os interesses de cada um dos agentes, o registro dos seus próprios interesses e um regime apertadíssimo de incompatibilidades que não permita que nós tenhamos, não diariamente, mas semanalmente, um conjunto de notícias que, empoladas ou não, são notícias que, obviamente, depreciam o produto de futebol e que não o tornam apetitoso. Repara uma coisa, se eu tiver que investir num ordenamento, num determinado território, num determinado campeonato, num determinado clube, obviamente que eu vou procurar um campeonato, vou procurar um clube, vou procurar uma estrutura societária que não esteja sistematicamente envolvida em escândalos ou em situações que, inclusivamente, são objeto de intervenção da CMVM, porque nem sequer os critérios contabilísticos que estão em vigor e que são aplicáveis às estruturas societárias são cumpridos. Isto são questões, para mim, absolutamente indiscutíveis. Naturalmente, a centralização de direitos esportivos, que finalmente vai avançar, espera-se, em 2027, mas também já envolta em grande polémica, precisamente porque estas regras de compliance, de ética, de transparência, são sempre enviesadas. O regime jurídico do dirigente esportivo, para quê? Para que não seja, nós há bocadinho falava de um déficit de liderança empresarial. Porquê? Porque hoje qualquer cidadão, e não estou a dizer que qualquer cidadão não tenha a possibilidade de ser administrador de uma sociedade anónima desportiva. Não é isso. Qualquer um pode, mas não pode ser qualquer um, se é que me faça entender. Portanto, tem que haver também aqui um regime muito apertado que permita perceber quem são estes dirigentes, quem são estas pessoas que acedem a estes cargos de administração, que interesses subjacentes têm e depois, associado a tudo isto, naturalmente, a questão da monitorização do dinheiro que circula no futebol. Desde o Dr. Dias da Cunha, foi presidente do Sporting Clube Portugal, há uns anos dizia que o grande problema, o grande cancro do futebol não era aquilo que comumente se dizia. Ou seja, os problemas de arbitragem são sempre discutíveis e hão de ser em todas as competições profissionais, mas dizia algo tão simples, mas tão profundo quanto isto. O grande problema do futebol é o dinheiro que sai de um clube e não entra no outro. E, portanto, eu com isto diria quase tudo. E, por último, eu fui na altura polémico, hoje creio que irei ser também. Há necessariamente que avançar, que pensar na privatização da arbitragem. Porquê? Porque nós vivemos numa indústria que se diz ou quer ser e que deve ser necessariamente profissional e, portanto, se esse é um dos grandes problemas que conturba a competição e que tem reflexo na imagem, na marca, no produto que é vendável, naturalmente haveria que avançar para essa autonomização ou privatização da arbitragem, de forma a que todo um conjunto de ligações altamente perigosas e muito nefastas para este produto possam, pelo menos, ser mitigadas. Portanto, por aqui teríamos pano para mangas, mas eu também não quero, de forma alguma, já me estendi, não quero monopolizar de todo o discurso, até porque o brilhantismo dos meus dois companheiros de painel merece que tenham a palavra e muito mais tempo do que eu. Carlos, pergunto-lhe também qual é que é o seu ponto de vista sobre este assunto. O que é que acha que está a faltar fazer para que haja uma maior competitividade dentro da indústria do futebol? Pois, essa é a pergunta que vale 1 milhão, não é? E, enfim, vou procurar responder sem repisar aquilo que os meus estimados colegas deste painel já referiram e com quem eu partilho essas opiniões. Deixem-me fazer então aqui um ponto da situação. Portanto, a Helena falou em competitividade e a questão é, do ponto de vista desportivo, nós reconhecemos que o futebol português é um futebol competitivo. Eu diria altamente competitivo. É verdade, estou de acordo com o Miguel Gouveia, a nível de clubes temos talvez vindo a perder alguma competitividade, a nível de seleção nacional temos talvez vindo no longo prazo a ganhar alguma competitividade. Pronto, mas genericamente do ponto de vista desportivo, acho que fazemos muito bem. E podemos fazer melhor, podemos, se do ponto de vista da gestão
melhorarmos. Pronto. E aí é que é o problema, que é como é que eu torno a gestão dos clubes do modelo de negócio, do modelo mais competitivo. Isso, creio que a resposta é igual para o futebol como para qualquer outro setor, para qualquer outra indústria. Eu tenho de inovar. E nós sabemos que a inovação pode ocorrer fundamentalmente a 3 níveis. Ao nível do produto, ao nível dos processos e ao nível do modelo de negócio. E no futebol é a mesma coisa. Vamos pegar no produto. Nós estamos aqui há 1 hora a falar em futebol e basicamente centramos-nos numa vertente do futebol, que é o futebol masculino de 11. Mas há mais futebols do que isto. Desde logo ao futebol feminino. Que é provavelmente, que tem um potencial de crescimento muito maior do que o futebol masculino. Por uma razão, porque parte muito mais de baixo. E, portanto, a mim admira-me como é que os nossos clubes não apostam devidamente no futebol feminino. Como é que não apostam, provavelmente, tanto, ou pelo menos alguns, como deviam, noutras modalidades dentro do futebol, ou noutras vertentes do futebol, como o futsal, o futebol de praia e as ligas digitais. Porque quando nós dizemos que é preciso atrair novos públicos, uma grande parte dos públicos está no digital. E as ligas digitais hoje começam a ter uma importância muito maior do que nós, que estamos fora eventualmente desse campo, podemos imaginar. Isto chama-se inovar no produto. Isto para além daquilo que eu já tinha dito, que é fazer com que o futebol hoje seja um espetáculo. Um espetáculo não significa no mau sentido, significa algo que me proporciona momentos únicos e memoráveis. Antes do jogo propriamente dito, durante o jogo e após o jogo. E já agora, após o jogo, não posso deixar de referir o péssimo trabalho que alguns canais de televisão fazem com alguns debates de futebol em que ficam a dever muito em termos de quociente de inteligência e compensam esse baixo nível do quociente de inteligência com alto nível de decibéis, em que aquilo que se distingue são coisas que não têm nada a ver com futebol, são os maiores disparates e, sinceramente, acho que isso em nada contribui para a valorização do futebol no nosso país, contribui apenas para exacerbar emoções, para que as pessoas se agridam, para que as pessoas se insultem e não contribui em nada para que os nossos clubes tenham mais sucesso. Inovação no produto. Segundo, inovação no processo. Do ponto de vista do marketing, nós sabemos que o mercado, estou a falar do mercado dos clientes, dos espectadores, dos fãs, chamem-lhe o que quiserem, se deve segmentar. Os nossos clubes segmentam o mercado de uma forma muito primária. Basicamente segmentam por género, masculino, feminino, e depois por idade e pouco mais. O futebol, dada a sua forte natureza e componente emocional, deve ser segmentado fundamentalmente de acordo com critérios psicográficos, ou seja, ao nível do estilo de vida e ao nível da personalidade. E a partir daí, ter uma estratégia de marketing adequada a cada um dos segmentos. Querem saber como é que isso faz? Não é preciso ir muito longe. Não precisamos ir à Inglaterra, nem à França, nem à Itália, nem à Espanha. Basta bater à porta de qualquer grupo empresarial português que opere na área da grande distribuição, que sabe exatamente como é que se trabalha segmentação a nível psicográfico. Portanto, não vão perguntar, não vão gastar dinheiro com gurus do futebol de outros países. Falem com marketeers portugueses que operam na área do grande consumo, que vão explicar exatamente como é que isso faz. Segundo aspecto, ainda quanto a processos, digitalização. Hoje o mundo é cada vez mais digital. Produção de conteúdos digitais é uma área com um potencial enorme para o futebol. Reparem que eu não digo televisão, porque hoje, para muitos jovens, a televisão é uma coisa que não existe. Estamos a falar de suportes. Eles consomem conteúdos digitais, visualizando num aparelho que eu, na minha geração, chamo de televisão, mas que também pode ser um simples telemóvel ou um ecrã de computador. Aquilo que temos que apostar fortemente é em conteúdos digitais que depois vão ser consumidos em múltiplas plataformas. A par disto, da digitalização, é importante trabalhar um conhecimento afinado do mercado
com aquilo que se designa por Big Data e Inteligência Artificial. E aí, meus amigos, eu garanto porque é isto que se faz a todos os níveis. Eu consigo pôr as pessoas a fazer exatamente aquilo que eu quero. O único limite é o limite ético e legal. Não me venham dizer que não há meios para isso. Até há meios para se fazer aquilo que não se deve. Eu não estou sequer a sugerir isso. Eu sugiro só a ir até ao limite da ética e da lei, nunca ultrapassando. Mas eu, quando vejo que posso ter milhões de fãs, eu preciso de tratar esses dados e preciso, nomeadamente através das redes sociais, ter uma estratégia em que leva as pessoas, de facto, não é dizer que adoram o clube, é comprar camisolas, porque a mim não me interessa pessoas que dizem que adoram o clube. Eu vou na autoestrada, para Lisboa, eu não vou dizer quais são os clubes. Eu vejo outdoors enormes de clubes de futebol. Não serve rigorosamente para nada. Rigorosamente para nada. Um outdoor na A1, daqui para Lisboa, a promover um clube de futebol, não atrai um adepto. Não atrai um adepto. Porque não é assim que se atraem adeptos. Aliás, o problema do mercado interno é exatamente porque o mercado é relativamente estável. Ninguém vai trocar o Benfica pelo Sporting, nem ninguém vai trocar o Porto pelo Benfica ou vice-versa. Porque quem é do Porto vai continuar a ser do Porto. Na margem, nos jovens, eventualmente eles podem ter alguma apetência pelo clube ganhador. E isso nós sabemos. Mas isto não é como na cerveja ou nos automóveis, em que eu faço que um cliente, uma marca, passa a comprar da outra. No futebol, no mercado interno, isso não se consegue. Onde é que eu consigo arranjar novos adeptos? Em mercados externos que ainda não estão vinculados. E isto é marketing puro e duro. Finalmente, modelo de negócio. E o modelo de negócio, eu acento muito este aspecto. De facto, tem a ver com a internacionalização. Porque aí é onde eu verdadeiramente posso arranjar novos adeptos. Dentro de portas, não consigo. Não vale a pena eu convencer um benfiquista a vir para o Porto. Ele não vai. Agora, eu posso convencer alguém na Malásia ou alguém na Coreia que até gosta de futebol, mas que até gosta do Manchester e que até gosta do Real Madrid. Mas que a parte desse também pode gostar do Futebol Clube do Porto. Eu falo no Futebol Clube do Porto porque é o meu clube e, portanto... Mas também poderia gostar do Benfica ou do Braga ou do Sporting. Saibamos atraí-los. Porque é aí que nós ganhamos adeptos. O resto, meus amigos, é vozearia em altos decibéis, em debates televisivos na televisão que não servem rigorosamente para nada. E, aliás, faço um apelo às televisões porque estão a prestar um péssimo serviço àquilo que é e que deve ser o futebol. E agora, dando um enfoque à perspectiva mais técnica desta indústria, em cada uma das vossas áreas, o que é que poderia ajudar o futebol português a melhorar? Jerry, podemos mesmo começar por si. Eu creio que na última intervenção deixei um conjunto de notas e de aportes que são significativos quanto àquilo que eu penso que pode ser importante e até decisivo para a melhoria do futebol português. São questões, aqui tem sido referenciado, que vivemos um problema este problema do futebol português não é só do futebol, é um problema transversal e que nós sentimos diariamente, sentimos quando abrimos não só os jornais que abordam o futebol, mas se quisermos também jornais da área da economia, os jornais mais generalistas. Creio que, resumindo, para não ser repetitivo, nem me alongar excessivamente, há claramente que perceber qual é o caminho em termos de negócio que o futebol português pretende. E esse caminho passa muito por perceber, essencialmente, se os clubes portugueses vão continuar a entreter nas guerras de manjarico, nas guerras de faca e alguidar, que normalmente sustentam os seus raciocínios, ou se vão perceber, primeiro, que internamente, sem prejuízo da disputa em 90 minutos e de 11 contra 11, que se há de manter sempre, se vão perceber que têm que ter estratégias comuns para o desenvolvimento da indústria. Primeira nota. Segunda nota, se querem que Portugal continue a ser
o sexto no panorama europeu. Se o objetivo de cada uma das estruturas societárias se basta pela ida à Champions e a obtenção do título de campeão, ou se querem de facto perceber que o negócio tem que ser internacionalizado, e sendo internacionalizado, o horizonte tem que ser completamente diferente. Mas voltando ao que tinha dito há pouco, para isso é preciso que quem lidera tenha capacidade, eu admito que possa ter, mas sobretudo disponibilidade para pensar, refletir e agir. Miguel, e agora centrando mais na sua área, na área da saúde, de que forma seria possível fazer melhorias nesta indústria? Muito bem, Helena. Na área da saúde, na vertente mais saúde, e eu até agora não toquei nunca basicamente nesse ponto, estivemos a falar de gestão, que também é uma das minhas áreas, e a área mais macro, estratégia. A saúde é cada vez uma componente mais importante no desporto de alta competição. E isso tem-se verificado, o próprio investimento que é feito por parte das sociedades desportivas nos seus departamentos de clínicos ou de performance. Esta mentalidade começa a aparecer um bocadinho em Portugal, esta ligeira aposta nos departamentos clínicos e de performance. Mas mesmo assim estamos a falar ainda só de algumas sociedades esportivas de uma forma pontual. Isto tem que ser de uma forma muito mais sistematizada. Temos que olhar. Eu relembro que uma lesão de um atleta que tem um potencial para valer 20, 30, 40 milhões numa transferência, uma lesão pode acabar com a carreira de um atleta. Portanto, o tempo de paragem dos vários atletas ao longo de uma época podem comprometer os objetivos desportivos desse mesmo clube. Portanto, a mentalidade de que o departamento clínico ou o departamento de performance é um custo tem que acabar, porque não é um investimento. É um investimento que pode trazer um retorno muito elevado. E a conta que as sociedades esportivas têm que começar a fazer é exatamente essa. Ok, quanto tempo é que eu tenho parado os meus atletas ao longo de uma época e como é que eu posso diminuir ou evitar que isso aconteça. E isso pode representar realmente uma mudança muito significativa na perspectiva do futebol profissional em Portugal. Outra questão, e que ainda estamos um bocadinho longe, é nós ainda fazermos uma medicina desportiva muito tradicional, em que fazemos prevenção, diagnóstico, tratamento, e pouco apostamos na melhoria de performance. E é aí que está o foco, não é? Nós temos que olhar já para a melhoria de performance. Porque é uma coisa comum nos esportes de alto rendimento, quando estamos a pensar num atleta olímpico, quando estamos a pensar numa NFL, numa NHL, mesmo em Inglaterra, por exemplo, é comum no soccer que estamos a pensar como vamos melhorar a performance. Não é como vamos evitar a lesão ou como é que vamos evitar que o jogador esteja parado por cansaço ou outra questão. Não, já estamos a falar na questão da melhoria de performance. E por último, uma maior integração, que também já está a acontecer felizmente, entre os departamentos de clínicos de performance e a própria estrutura desportiva das sociedades desportivas. Portanto, a saúde, e principalmente no modelo português, em que eu acho, como já referi, que grande parte da competitividade da nossa indústria de futebol passa pela formação, sem dúvida, evitar e melhorar a performance destes atletas jovens, evitar as lesões graves e, ao fim e ao cabo, apostar numa política de melhoria contínua de performance e de prevenção, estamos a fazer o bem para o futebol português. Nós, quando falamos de grandes atletas, uma das questões quando falamos de Cristiano Ronaldo, e que toda a gente diz, é o cuidado que Cristiano Ronaldo tem na melhoria da sua performance, no cuidado que ele tem com o seu organismo, na melhoria contínua da sua performance. O Cristiano Ronaldo, felizmente, tem muito poucas lesões ao longo da sua carreira. Lesões graves, traumáticas, quase não tem nada. E é um exemplo a esse nível. E eu acho que o futebol, nomeadamente o português,
e tem existido alguma evolução. Começamos a ver vários clubes, a sociedades esportivas, a pensar em que têm que investir e devem investir e não ver como um custo os departamentos clínicos, felizmente, mas mesmo assim ainda estamos muito longe do que se passa noutros esportes, inclusive em Portugal. O futebol é o maior desporto em Portugal, como é o maior desporto do mundo. Mas, por exemplo, a este nível, há desportos em Portugal que estão mais à frente. Posso falar de ciclismo, posso falar de alguns atletas olímpicos e, portanto, estamos a melhorar, claramente, mas ainda temos que dar um grande salto. Carlos, creio que na resposta à pergunta anterior já acabou por dar aqui alguns exemplos de apostas de marketing que deveriam ser evitadas, outras soluções que deveriam ser adotadas, mas não sei se tem mais alguns exemplos que queira dar dentro da sua área para fazer estas tais melhorias que falamos no futebol. Olha, Helena, eu acho que vou apenas sistematizar aquilo que já disse, que é, e aquilo que os meus colegas já disseram. Em primeiro lugar, a matéria-prima é excelente, não há dúvidas, o Miguel Gouveia referiu isso, e quando digo matéria-prima, digo que temos jogadores excelentes. Mérito dos clubes, e não estou a dizer só dos grandes, mas dos grandes, dos pequenos, dos médios, etc., porque não embarco naquela coisa de que é pá, enfim, por acaso aqui no ocidente da Europa houve um povo predestinado e, portanto, que já nasceu com genes para o futebol. Não. Podemos ter mais ou menos jeito, mas se temos de uma forma sustentada jogadores do melhor que há pelo mundo fora, é porque eles foram formados em Portugal. Ponto 1. Matéria-prima excelente. Que, aliás, depois se reflete também ao nível do treinadores e de equipas técnicas. Também é preciso que se faça justiça, porque não é só os José Mourinhos ou Vilas Boas, há muito mais treinadores por esse mundo fora a fazer excelente trabalho. Dito isto, sistematizo em 3 pontos aquilo que já tinha dito. Fundamental, gerir a marca do clube de futebol, o que implica uma abordagem de marketing. Segundo, internacionalizar o futebol. E quando digo internacionalizar, não me digo participar em competições europeias, essa é a vertente esportiva, digo internacionalizar o negócio do futebol. O negócio do futebol. Porque em Portugal os grandes clubes fazem a internacionalização como? Participando em competições europeias e vendendo o passe dos jogadores para outros clubes lá fora. É curto. Isso não é internacionalizar o negócio. Há muito mais para além disso. E em terceiro lugar, através da inovação. Não podemos continuar a gerir os clubes como têm vindo a ser geridos até agora. Porque senão ficamos definitivamente com um futebol de segunda. O que é, eu diria, não é dramático, é uma ofensa que fazemos. Porque com uma matéria-prima excelente que temos, não podemos dar-nos ao luxo de, por má gestão, a desvalorizar, fazendo com que matéria-prima excelente dê indústria do futebol mediana. Estamos mesmo a chegar ao fim da nossa conversa e, para terminar, pergunto-vos o que é que o futuro reserva para o futebol nacional. Jerry, podemos começar por ouvir a sua opinião. Sim. Se nós quisermos continuar embevecidos com um conjunto de títulos a nível de clubes, mas sobretudo a nível de seleções, eu diria que o futuro é absolutamente risonho e desejo que seja absolutamente risonho no que diz respeito à obtenção desses títulos, sendo certo que, como sou agnóstico da sorte e do azar, não deixo de reconhecer que esses títulos ocorreram seguramente por mérito e estratégia. Porém, creio que muito desse mérito e da estratégia está associado a algo que aqui já foi referenciado várias vezes na nossa conversa, que tem a ver com um talento inato, e esse talento inato associado a um desenvolvimento considerável, aí sim reconhecido, ao nível da formação, permite-nos a obtenção de um conjunto de êxitos. Mas essa é a vertente desportiva. Numa outra vertente, creio que não se avizinham tempos de sol. Aproxima-se a primavera e o verão
mas creio que para o futebol e na outra vertente, que não é exclusivamente desportiva, se avizinham, vamos continuar não com o outono, mas vamos estar num inverno muito, muito rigoroso. É evidente que podem dizer assim, bem, mas então se a parte económica ou financeira é assim tão invernosa, como é que continuamos a ter primavera e verão nos resultados desportivos? Precisamente por aquilo que eu disse, porque temos um talento extraordinário, nomeadamente e essencialmente ao nível dos jogadores e de treinadores, e tudo isso vai tapando, eu diria, o sol com a peneira. E se quiserem prestar um bocadinho de atenção, dou-vos aqui um exemplo em relação, por exemplo, ao futsal. Nós somos campeões do mundo, somos campeões da Europa, com todo o mérito, sem que nos possamos esquecer que o futsal não nasceu há 8 nem há 10 anos, tem 30 anos e se calhar este campeonato do mundo e este campeonato da Europa é o reflexo de mais de uma vintena de anos de trabalho, embora agora se tenha colocado a cereja no topo do bolo, mas para percebermos esta dicotomia e aquilo que eu procuro transmitir em termos de raciocínio, somos campeões da Europa, somos campeões do mundo e depois olhamos para a competição desportiva nacional e temos 2 clubes profissionais que durante uma época inteira disputam um conjunto de jogos para chegarem a uma Final Four em que há melhor de 5 se procura definir quem é o campeão, se é o Sporting, se é o Benfica. Este é o exemplo paradigmático desta discrepância entre a vertente desportiva, a vertente financeira e do tal negócio que deve ser profundamente refletida. Porquê? Porque o Sr. Professor Carlos Brito falou aqui no subprime do futebol. Nós, se olharmos para a soma dos 3 passivos, dos 3 maiores clubes de futebol, ultrapassam 1.000 milhões de euros, temos aí um sinal inequívoco daquilo que nos espera. E não é seguramente nem verão nem primavera. Carlos, concorda com esta perspectiva do Jerry ou ainda acha que podemos esperar mais coisas além das que o Jerry mencionou? Concordo. Vou só acrescentar um ponto que tem a ver com a minha maneira de ser, mas concordo, subscrevo. Eu diria exatamente a mesma coisa. Eu acho que está nas nossas mãos fazer com que as coisas sejam diferentes. Se continuarmos na trajetória atual, o futuro claramente não é risonho. Ponto 1. Mas está nas nossas mãos. Nas mãos de quem? Nas mãos do Jerry, do Miguel, nas minhas, do ECO, que está a promover este debate, e da Helena, que está aqui amavelmente a moderar-nos, dir-me-ão assim, mas não é 4 pessoas que mudam. Não é. Mas é por nós que começa. Se todos pensarmos que podemos dar um contributo, eu não tenho dúvidas de que alguma coisa pode ser diferente. Ainda bem, volto a referir, ainda bem que o ECO está a promover este debate. É um pequeníssimo contributo para que as coisas sejam diferentes. Agora, se tudo continuar na trajetória que temos vindo a seguir até agora, o futuro não é nada risonho. Isso é verdade. Muita coisa vai ter de mudar. Miguel, e na sua opinião, o que é que acha que ainda se pode esperar que venha a acontecer dentro desta indústria? O que nós esperamos todos é que ela floresça e, como é evidente, e nós, os aqui presentes e não só, esperemos que esta indústria realmente tenha capacidade para se reinventar e crescer. Como disseram os meus colegas de painel, desperdiçar esta capacidade inata que nós temos é que seria uma estupidez tremenda. Agora, concordando plenamente com aquilo que foi dito, e ao longo destas perguntas já fomos dizendo qual será o futuro do futebol português se não houver mudança. A primeira mudança, como é evidente, está dentro de cada um dos agentes do futebol e como eu disse, isto é um cluster, é algo bastante mais abrangente do que os clubes, em qual nós também fazemos parte, e uma mudança cultural profunda dos agentes do futebol. Acho que essa é a primeira questão. Tem que haver mudança cultural, porque, como disse o Jerry e como disse o Carlos Brito, inevitavelmente a questão da indústria enquanto vertente económica e de gestão irá mais tarde ou mais cedo refletir-se na questão da competitividade, como é inevitável. Não anda, felizmente,
não andam felizmente a par, mas uma tem implicação direta com a outra e isso vai acabar por acontecer, se entretanto não houverem estas mudanças culturais mais profundas e esta mudança de visão e pensar futebol como indústria, sem dúvida nenhuma. Muito obrigada, Miguel. Obrigada também ao Carlos e ao Jerry. Chegamos assim ao fim da nossa web talk, O Futebol Profissional Visto do Avesso. Obrigada a todos pela vossa disponibilidade e até à próxima. Muito obrigado. Boa tarde. Muito obrigado.